Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao segundo episódio do Pode Formular, apresentado por mim, professor Guilherme Benco. No episódio de hoje, apresento uma explicação sobre as formas de expressão do consumo de alimentos para ruminantes e a importância do uso do peso metabólico para entender as diferenças entre as categorias animais. Além disso, este episódio também abordará a diferença entre o consumo total de alimentos e o consumo voluntário de alimentos volumosos. Será apresentado ainda um caso específico em que o baixo desempenho na produção está relacionado à superestimativa do consumo de volumoso e sugiro as possibilidades de ajustes na dieta para melhorar o resultado econômico. Parte 1. Ingestão de matéria seca. Para começar, vamos responder a uma pergunta importante. Por que nos referimos ao consumo de alimentos na nutrição animal, especialmente na nutrição de ruminantes, como ingestão de matéria seca? De onde vem essa expressão? Para entendermos isso, precisamos considerar que o teor de umidade dos diferentes alimentos utilizados para os ruminantes varia muito, inclusive em um mesmo alimento, dependendo das condições de armazenamento, do momento de colheita e estágio vegetativo das pastagens. Essa variação da umidade dificulta muito a quantificação dos alimentos e nutrientes ingeridos pelos animais. Por isso, a comunidade científica, que lida com a nutrição animal, passou a fazer suas medições, projeções e cálculos a partir dos alimentos sem considerar a água, ou seja, levando em consideração seu valor nutricional com base na matéria seca. No entanto, uma vez que as dietas são formuladas, as recomendações são passadas ao pessoal operacional dos sistemas de produção em quantidade de alimentos em sua forma natural, ou seja, como oferecidos considerando os respectivos teores de umidade. Agora que entendemos por que a matéria seca dos alimentos é tão importante na nutrição de ruminantes, vamos para a próxima pergunta. Quais são as formas mais comuns de se expressar o consumo desses animais? Geralmente, o consumo de alimentos nos ruminantes é expresso em forma relativa, ou na forma absoluta, em quilogramas. Na forma relativa, porcentagem do peso vivo ou porcentagem do peso corporal, o consumo de matéria seca é expresso como uma proporção relativa ao tamanho do animal. No entanto, essa forma de expressão não consegue captar integralmente fenômenos importantes ligados à nutrição animal, como a demanda energética dos animais. Por isso, a ciência buscou encontrar uma medida que tivesse mais intimamente ligada às demandas nutricionais, especialmente à demanda energética dos animais. Uma medida muito conhecida pelos nutricionistas de ruminantes é denominada de peso metabólico. Esta medida busca correlacionar o tamanho corporal que guarda maior relação direta com a demanda energética dos animais. Bom, agora parece que complicou, né? Deixe-me explicar melhor. Talvez você nunca tenha pensado sobre isso, mas à medida em que o animal cresce, sua superfície corporal aumenta ao quadrado, a área, enquanto sua massa, o volume, aumenta ao cubo. Isso significa que, à medida em que o animal cresce, ele tem mais tecido corporal metabolicamente ativo para gerar e trocar calor com o ambiente. Em outras palavras, a superfície corporal é relativamente reduzida em relação à massa de tecido metabolicamente ativo.
Animais jovens, como suínos, aves e até humanos prematuros, perdem mais calor corporal para o ambiente do que conseguem gerar em seu metabolismo. Por outro lado, animais maiores conseguem suprir facilmente essa perda calórica em seu metabolismo. Entendido isso, temos que lembrar agora que boa parte do fenômeno do consumo se dá em busca do atendimento da demanda energética, mas não apenas, e ao atendimento do desafio metabólico para manter a termorregulação corporal. E isso varia entre as categorias animais. Assim, os cientistas identificaram que o peso metabólico representa um procedimento matemático muito interessante para estimar a demanda energética e que poderia ser correlacionado ao consumo de alimentos. Nasce assim o consumo expresso em quilogramas de matéria seca por quilo de peso metabólico. Com essa nova forma de expressar o consumo, ficamos mais habilitados a predizer a ingestão de alimentos e entender as diferenças observadas na prática entre as categorias animais. Isso é muito importante para o planejamento da produção animal e para garantir a nutrição adequada dos animais. Acabamos de ver por que a forma de expressar o consumo em ruminantes é tão especial. Existem algumas equações para a predição de consumo em bovinos de corte e bovinos de leite que, dentro de seus modelos matemáticos, aparece a referência do consumo de matéria seca por quilo de peso metabólico como uma das variáveis preditoras do consumo. Cito aqui o sistema de Cornell, de 1995, o sistema NRC de gado leiteiro de 2021, o sistema NRC do gado de corte de 2000 e o sistema BR Corte de 2016. Em última análise, a ingestão de matéria seca é um parâmetro biológico complexo que é influenciado por muitos fatores, tanto ambientais quanto intrínsecos ao animal. Em última análise, a ingestão de matéria seca é um parâmetro biológico complexo que é influenciado por muitos fatores, tanto ambientais quanto intrínsecos ao animal. Nesse sentido, autores como Bakray e colaboradores em 1996, no livro Ruminant Nutrition and Production in Tropics and Subtropics, apresentaram um esquema para ilustrar as inter-relações entre as muitas variáveis que afetam o consumo em ruminantes. Esses fatores foram agrupados em 4 categorias: fatores ligados ao metabolismo, fatores ligados ao trato gastrointestinal, fatores ambientais e fatores especiais. Os fatores ligados ao metabolismo incluem a genética, a capacidade do uso da energia por parte do ruminante, os nutrientes essenciais, os inibidores que estão presentes, que podem estar presentes nas dietas, a condição fisiológica e a intensidade da atividade. Aqui, atividade física. Já os fatores ligados ao trabalho gastrointestinal incluem a capacidade de apreensão da dieta, o processamento das partículas no rumen. Aqui a gente está se referindo à taxa de digestão, a taxa de passagem, a renovação de água e eletrólitos e a composição dos alimentos. Fatores ambientais, por sua vez, incluem a capacidade de suportar o estresse, como o calor, o frio, o estresse psicológico, o estresse social, fadiga de pastejo, ritmo circadiano e fotoperíodo. É importante lembrar aqui que ritmo circadiano
é um processo biológico que ocorre em um ciclo de 24 horas, influenciando diversas funções fisiológicas do corpo, como a temperatura corporal, a produção de hormônios e o sono. Esse ritmo é regulado pelo relógio biológico interno do corpo, que é afetado pela luz e pela escuridão do ambiente. Quando o ritmo circadiano está desregulado, pode levar a problemas de sono, fadiga, alteração de humor, entre outros problemas de saúde. E seguramente afetar o consumo. Por fim, os fatores especiais, que incluem a palatabilidade dos alimentos. A partir da apresentação desses inúmeros fatores ou variáveis que exercem influência no sistema nervoso central dos ruminantes, eles podem ativar ou deprimir o centro de fome e saciedade, afetando o consumo de alimentos. Parte 2. Ingestão de matéria seca total e ingestão de matéria seca do volumoso. Já encaminhando para a finalização do episódio de hoje, e não menos importante é saber que, quando nos referimos ao consumo de animais ruminantes, uma coisa é fazer referência ao consumo total de alimentos e outra coisa é nos referirmos ao consumo voluntário de alimentos, principalmente quando nos referimos a alimentos volumosos. Para finalizar e ilustrar o que acabei de dizer sobre a ingestão de matéria seca total e a ingestão de matéria seca de volumoso, recebi de um cliente a seguinte pergunta. Os meses de abril e maio são desafiadores para a produção de mombaça. Mesmo acompanhando diariamente, obtive um ganho médio diário de 550 gramas, sendo que projetei 900 gramas. Meu IMS, ou ingestão de matéria seca, estimada é de 2,56% do peso vivo. Minhas novilhas têm peso médio de 340 kg e forneço 0,84% do peso vivo em ração. E tenho uma lotação de 10 cabeças por hectare. O que pode estar influenciando a produção de mombaça e como posso melhorar a produtividade de minhas novilhas? Neste caso, para esta época do ano, já com a diminuição das chuvas por lá, no Distrito Federal, o mombaça diminui bastante a taxa de crescimento e emissão de folhas, o que compromete a oferta de matéria seca e o consumo. Outro aspecto é que, na formulação descrita, está sendo considerado um consumo voluntário do mombaça, o volumoso, de 72 gramas de matéria seca por quilo de peso metabólico, o que para esta época do ano, qualidade do capim e para a lotação usada, é considerado um parâmetro alto. Na prática, o consumo do volumoso será menor, e você verá isso manifesto no ganho médio diário. Uma das possibilidades é restringir a ingestão de matéria seca do volumoso e subir o concentrado para buscar o ganho médio objetivo inicial. No entanto, é importante avaliar o custo dessa mudança antes de implementá-la. Outra possibilidade seria ajustar o consumo de volumoso para o ganho observado e reajustar o suplemento para um ganho menor, novamente avaliando a viabilidade econômica dessa mudança. Poderíamos ainda reduzir a lotação, mas isso depende da existência de outras áreas disponíveis para as novilhas e do valor de venda dos animais, se for essa a opção, o que pode não ser interessante no momento. Sendo assim, recomenda-se reduzir a ingestão de matéria seca do volumoso para o nível calculado a partir do ganho de peso e simular cenários de ganho médio diário para avaliar qual alternativa se ajusta melhor às possibilidades de capital de giro da propriedade e de estoque forrageiro.
Em resumo, existem várias possibilidades para equalizar o processo produtivo, mas é importante avaliar cuidadosamente cada uma delas antes de tomar a decisão. A redução da ingestão de matéria seca do volumoso e a simulação de cenários de ganho médio diário podem ser uma boa opção para encontrar a solução econômica ideal para a sua atividade, mas isso depende do estoque forrageiro. Por fim, gostaria de finalizar este episódio dizendo que o consumo é a variável mais importante de todo o sistema de produção. Ele é responsável por indicar as possibilidades estratégicas no sistema, sendo o grande condicionador e determinante dos pontos de equilíbrio. Dedique seu tempo como consultor e técnico extensionista para implementar processos de controle que permitam melhorar a aferição do consumo dos animais. No próximo episódio, aprofundaremos nosso olhar sobre as variações encontradas no consumo e digestibilidade de volumosos tropicais. Até quarta.